Vamos lá, galera, mais um. Estou falando de Aquaman, os outros, né? Dos 9,52. Vamos concluir essa arte, essa revista, né? Esse material aqui, esse encadernado, que vai das edições 7 a 13. Já deixo aqui nos cards para vocês, se quiser acompanhar a sequência completa. E vamos concluir agora esse enredo aí, esse embate, esse emblema entre o Aquaman e o Arraia Negra, que todos imaginam que vai chegar ao fim definitivo. Beleza? Galera, antes de começar de fato a falar da revista, deixa eu fazer um mexão bacana. Olha que eu adquiri. Eu pessoalmente gosto bastante, tá? Eu já coleciono canecas, mas eu nunca tive assim uma de herói. E agora eu iniciei minha coleção. Iniciei pelo do Homem-Aranha, Spider-Man, tá vendo? Eu tenho uma arte aqui. Deixa eu fazer uma sugestão de você pode adquiri-las. Na São José Artes, se você reside em Araripina, que é a empresa gráfica que eu já faço trabalho já há muito tempo, ó. Inclusive eu adquiri esses quadros aqui do fundo, são preço bem em conta. Eu vou deixar algumas artes para vocês aí, bem bacana. Caso você queira, né? É interessante. Eu vou ver se eu faço a coleção. A minha intenção é no futuro eu colocar e expor ali, para virar cenário também. Beleza? Uma arte bem legal. E o preço é em conta. Se você curte heróis, é sempre bacana. Beleza? Valeu. Vamos lá, sem mais delongas. Galera, Aquaman, lembrando que na edição anterior, ela terminou de forma drástica, né? O Vostok acabou sendo morto. Na verdade, ele se sacrificou para proteger o Arraia Negra, proteger o Aquaman. Naquele momento que ele sofreu um ataque ali, fazendo uso do cedro, que é essa relíquia, a última das relíquias, né? Que ele adquiriu ali, naquele local específico e tal, é um pouco escondido. E aí concluiu as 7 relíquias, certo? E aí concluímos ali a cena, o Arraia fugindo, obviamente, levando inclusive as relíquias, não é? E aí os personagens, os outros, eles estavam ali naquele momento de luto, né? Porque o Vostok tinha sido morto, mas que as coisas tinham que ser resolvidas muito rápido, porque o local realmente ele estava ali em ruínas. O cedro, ele meio que era vamos dizer assim, a lacuna que protegia aquele local, mantinha ele ali meio que estável, né? A partir do momento que o cedro foi removido pelo Arraia, tudo aquilo ali começou a desmoronar, então provavelmente aquilo ali também iria afundar, beleza? E aí nós partimos para o momento na qual, lembranças, o Arraia Negra, desculpa, estou só confundindo, rapaz, os dois. O Aquaman, ainda com o Arthur Curry, ele começa a lembrar momentos ali que ele teve de contato com o Vostok, né, que faleceu aí, se sacrificou para proteger o Aquaman. E aí ele lembra 6 anos atrás, naquele momento na qual ele conheceu ele, e começou a perceber certos envolvimentos, que por mais que ele fosse uma pessoa assim meio que fechada, né, conforme eu já expliquei, a maneira que ele foi criado, que ele foi produzido, vamos dizer assim, foi para ser uma pessoa reclusa, né? Ele passou aquele período ali em afastamento para se tornar realmente um grande cosmonauta ali russo. Mas mesmo assim ele criou uma amizade, um certo, vamos dizer assim, ele se tornou uma pessoa humana, no quesito de se preocupar com terceiros, com civis, com pessoas pelas quais ele nem conhece, inclusive muito mais do que o próprio Arthur Curry naquele período ali, que ele fazia parte do grupo, beleza? Então tem essas lembranças todas, e o Aquaman está realmente enfurecido, ele está naquela fase que, muito similar, eu lembro na revista, que inclusive tenho aqui, Batman, Piada Mortal, que é quando você percebe que de fato esses adversários eles estão chegando ali a um ponto sem volta. É aquela situação que está um momento que um vai ter que matar o outro, para que aquilo ali acabe, então aquele ciclo vai se repetir cada vez mais e cada vez fazendo mais vítimas, certo? Esse é o que eles chamam de um dilema do herói, galera, é bem bacana. Tem inclusive alguns artigos na internet a respeito disso, eu recomendo, tá? O Super-Homem também faz parte aí desse enredo, de sempre ter essa situação, ele com Lex Luthor, etc. Mas voltando à revista, eles pegam o avião do agente, né? Aí tem uma certa ali de uma melancolia entre eles, tem todo um debate a respeito daquele momento, né? Momento fragilizado com a perca de um membro. Nós temos o Shin agora que está presente, inclusive ele é perdoado, né? Por mais que ele ainda se culpe pelo que ele fez, mas ele é perdoado pela equipe em geral ali, porque, enfim, é um novo Shin, a verdade é essa. Ficou explícito ali que ele não quer mais fazer parte daquela parceria com a Arraia Negra, vamos dizer assim, né? Então meio que ele deixou de lado a sua curiosidade com relação à Atlântida e ele prosseguiu sua vida, então ele recebeu esse perdão aí geral da equipe, né? E nós temos também o Aquaman fazendo aquela minha culpa, né? Ele, inclusive, ele se pergunta se ele de fato merece usar o manto do Aquaman ali, devido ao seu passado, né? Ele pede perdão mais uma vez a Mera, né? Por ele não ter contado a ela todo aquele histórico dele. Ela inclusive o perdoa e diz que foi águas passadas,
mas ele está nesse dilema ainda se ele realmente merece permanecer como Aquaman, como integrante ainda permanente da Liga da Justiça, né? Devido a esse seu passado que ele não se orgulha mais. Mas a Imera diz que todos os personagens ali, ele possuem realmente rachaduras. O importante é o que ele está fazendo de agora em diante, beleza? Quando eles estão naquele momento ali de contato, de conversa, de, vamos dizer assim, aprimoramento, né, pessoal, uma espécie de luto contínuo, o agente ele percebe uma movimentação através do orbe, né, que ainda está na presença do Arraia Negra, se deslocando para um lugar específico no meio do oceano, onde tem umas tempestades, um lugar bem difícil acesso, tá? E é lá onde o Arraia Negra se encontra. Não é mostrado o Arraia Negra agora, e é mostrado mais a respeito desse contratante, né, galera? Que eu estou só fazendo uma certa segurando de fato de quem se trata, porque na verdade esse material ele não define especificamente de quem é, mas como eu disse, já deixa meio transparecendo que é um membro Atlântida, tá? Ele mostra um crustáceo gigante, que é uma espécie de nave, né, que ele se locomove ali, é muito comum entre eles, tá? E mostra mais uma vez aqueles sentinelas ou soldados, como queiram dizer, muito similar aos soldados que o rei, o irmão de Arthur, ele utiliza, tá? Em Atlântida, mas isso aí é um assunto para outra hora. Então eles chegam ali e aí nós temos mais detalhes a respeito do combinado, o que de fato foi feito. Na verdade ocorreu assim, ó, eles prometeram entregar para o Arraia Negra, primeiro, o material que foi recolhido do navio, aquele famoso navio que o pai dele foi assassinado, inclusive, né? Todo aquele tesouro que o Arraia Negra quer de volta, ainda não se sabe ao certo se por motivo sentimental, financeiro ou algo mais, tá? E outra coisa também, ele prometeu que caso ocorresse de fato o domínio mundial, né? O Arraia Negra ficaria responsável pela parte terrestre. Então já percebe que é um projeto muito mais amplo e esses criaturas, em troca, o Arraia Negra entrega o cedro, esse artefato, né? Essa sétima relíquia que foi encontrada aí nesse local específico. Quando isso de fato vai ocorrer, é quando surge o Aquaman e toda aquela equipe. O Aquaman inclusive consegue roubar o cedro dele, iniciar um confronto entre eles ali, tá? Mas no final das contas, esse grupo específico aí, esse grupo de Atlântidas, ainda meio que desconhecido, ele consegue raptar o cedro e fugir, né? E fica ali o confronto entre o Arraia e eles. É um confronto bem pesado mesmo, no meio do mar, a tempestade, né? O Arraia, inclusive, ele quase consegue pôr fim a mais um integrante, que seria o prisioneiro, tá? Ele, em um momento de ataque, o prisioneiro ele quase ia afogado, o Arraia, inclusive, ainda lança uma lança dele, eu vou deixar as fotos para vocês aí. Só que dessa vez ocorre o oposto, ele é impedido pelo Aquaman, o Aquaman consegue aí contra-atacá-lo, né? Inclusive remover o seu capacete, que é praticamente sua fonte de energia, através daqueles raios. E aí a batalha ela termina com a Arraia Negra completamente inutilizado. E ele dá meio que aquela carta branca para o Aquaman, ele fala, agora me mate porque você me venceu. Chegamos ao fim do nosso confronto e como já percebemos que isso aqui vai se prolongar ao longo das eras, né, sem querer usar um trocadilho, ele está ali disposto a realmente, o Aquaman, ele concluir sua vingança, tá? Só que o Aquaman fala que aquela pessoa não existe mais, aquela pessoa que o Arthur Curry e ela dos outros não existe mais, é que ele vai lidar com a situação de uma maneira mais humana, mais civilizada, tá? E aí não deixa mesmo, não descreve o que de fato ocorreu com o Aquaman, com a Arraia Negra. Não sei ao certo se ele foi preso, né, se ele foi simplesmente libertado ali. Não faz muito sentido para mim, sinceridade. Era mais interessante mostrar de fato ele sendo levado ali para um presídio qualquer, um presídio de segurança máxima. Mas isso não é mostrado, então realmente eu não sei o que aconteceu com ele. E aí depois que tudo se resolve, é entregue novamente as relíquias para cada um dos integrantes, né? E o agente fica responsável para guardar em segurança aquelas pelos quais os integrantes não estão mais presentes, né? Que é o de Vostok, que ele usava o capacete, e o de Yawara, aquela primeira personagem lá, né, a vidente, que também o Arraia Negra assassinou. Então, galera, de verdade verdadeira, a impressão que deu é que no final ficou meio que barato, né? É como eu digo, não mostrou ainda o Arraia Negra. Mesmo que a revista tentou deixar assim transparente que na verdade ele vai ter que conviver com a derrota e tal, mas não pareceu muito assim, muito punitivo pelo que ele fez. A verdade é que deveria ter mostrado ele sendo levado para a reclusão atrás das grades, etc. Mas enfim, é detalhes. Eu acho que ainda vai ter continuidade essa história. E aí pronto, as relíquias foram entregues.
É colocado em questão esse detalhe de que quem de fato foi o contratante, tá? Isso aí meio que ficou em aberto, como eu falei. Eu estou ciente quanto a ser integrantes Atlântidas, porque o material de fato, a estrutura, eu vou deixar para vocês as fotos aí, é de personagens Atlântidas. Então, assim, todos os caminhos levam para o irmão de Arthur, lá o Senhor dos Oceanos, né? Que é ele rivaliza os dois pelo trono de Atlântida, mas o próprio Arthur ele acredita que não. Ele acredita que não é o irmão dele, porque o irmão dele ele é mais prepotente, o irmão dele não costuma resolver as coisas pelas sombras através de terceiros. E se caso fosse ele se mostraria logo ali, né? Ele é do tipo que ele gosta de um confronto direto ali, face to face. Então Arthur acredita que não seja ele, tá? E aí temos mais um outro desenrolar da situação, que é com relação ao prisioneiro, galera. O prisioneiro eu já especifiquei mais ou menos qual é o intuito dele ali, né? Qual é o enredo dele. Ele é um personagem que ele foi o último dos soldados que sobreviveram, né? Eu até expliquei isso na revista quando ele surgiu, quando ele foi mostrado. E ele meio que ficou com as almas daquele pelotão. Quando ele utiliza o bracelete, que é onde te dá o poder aí, ele acaba meio que tendo acesso a essas almas, né? Ele recebe o contato, etc. Uma forma espiritual ali. E aí o Arthur convence ele, para ele poder se libertar de forma geral, ele percorrer cada uma das famílias daqueles soldados e aí ele ir realmente fazer aquela despedida formal, né? Até porque ele tem um contato com o pessoal, então não custa nada ele chegar na casa de cada um deles e explicar direitinho, né? Transmitir a informação ali através daquela alma que ele recebe. E aí para que ele fique realmente em paz consigo mesmo. Inclusive ele já tentou fazer isso, tá? Quando a Raia Negra o confrontou, na revista, não me recordo a numeração, mas quando a Raia Negra o confrontou, ele estava meio que tentando ali um contato com esse pessoal por telefone, né? Só que dessa vez ele fez presencialmente, tá? Então aí concluímos e a revista ela finaliza de forma definitiva com o Arraia Negra e Mera, que, lembrando que ela o perdoou completamente, toda a situação dele não ter contado, etc. E eles estão conversando a respeito, né, daquilo ali, tentando entender melhor a situação. E a revista ela mostra alguém à distância, observando eles, uma espécie de binóculo, tá? Não deixa bem claro se de fato é uma visão de alguma coisa, ou algum artefato especial, se vem do fundo do mal, não. Só diz que essa pessoa, esse ser que está observando eles dizem que Mera, na verdade, se tornou uma oponente, né? E aí que eles precisam realmente cuidar dela. Então já espere-se que nas próximas revistas aí, a sequencial, vai ter esse confronto e mais uma vez para tentar realmente inibir Mera da situação e o próprio Aquaman, né? E aí é um adversário em potencial, levando em consideração que esse grupo ele quer um domínio geral. Então, para ele ter um domínio geral, primeiramente ele precisa realmente se livrar do Aquaman, para que ele consiga o domínio aquático. Depois ele partir para o domínio terrestre, aí o buraco é mais embaixo, que aí você tem a liga toda, né? O Super-Homem, etc. O negócio vai ser punk. Eu confesso que eu não acompanhei o desenrolar das revistas aí. Eu acompanhei as primeiras, tá? As que vinham antes dela, inclusive eu estou devendo fazer aí o material do 1 ao 6, não é? Que são as primeiras, é bem bacana, ela tem até uns trocadilhos bacanas que eles fazem com relação ao Aquaman, esse personagem que supostamente fala com os peixes, né? Ele explica inclusive um pouquinho mais sobre isso, mas isso aí é assuntos para um outro momento, tá bom, galera? Pois é isso aí, mais uma vez muito obrigado, concluímos mais uma série, eu espero que tenha ficado bacana, deixa aí nos comentários se surgiu alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Se curtiu, se inscreve para acompanhar os demais vídeos e deixa o like também que é bacana, porque eu vejo que tá tendo um feedback legal. Beleza? Pois é isso aí, um abração e um excelente 2021 para todos vocês. Valeu!